Beleza, então? Então agora a gente está retornando para a nossa segunda parte da aula. Na primeira parte a gente trabalhou a guia início, viemos trabalhando a guia início, e já trabalhamos o grupo área de transferência e o grupo fonte. E entramos agora no grupo parágrafo. Perfeito? E antes do intervalo, então, nós aprendemos que podemos inicializar a caixa de diálogo do grupo parágrafo clicando no inicializador. Importante sempre lembrar que a caixa de diálogo do grupo parágrafo vai estar lá distribuído, ó, geral, comandos geral, depois o comando recuos, depois espaçamentos. Então sempre identificar isso, esses subgrupos que estão dentro da caixa de diálogo. Perfeito? Bom, e antes de começar a trabalhar todos os comandos, os recentes, o primeiro comando que a gente trabalhou do grupo parágrafo foi um comando super importante, que cai com muita frequência em prova, que é o comando mostrar tudo. E vimos que esse comando, o que basicamente ele faz? Ele exibe ou oculta os caracteres não imprimíveis, aqueles símbolos que nos ajudam na correção do trabalho. E aqui nós tratamos de 3 símbolos, depois a gente vai ver mais alguns durante o curso. O primeiro foi a marca de fim de parágrafo, o espaço, quando pressionamos a barra de espaço, e o símbolo de tabulação. Ok? Depois, entendido isso, a gente conseguiu identificar então no nosso texto o que era uma linha, o que era um parágrafo e o que era o período. Beleza. Agora nós vamos avançar e vamos partir, né, ainda dentro do grupo parágrafo para novos assuntos. E o que acontece? Vamos trabalhar os alinhamentos. Os alinhamentos pode parecer uma coisa boba, mas envolve alguns atalhos de tecla. Então a gente vai ter lá o alinhamento à esquerda, alinhar nosso texto pela margem esquerda, o atalho de tecla Ctrl Q. Depois eu posso centralizar o meu texto, o atalho de tecla Ctrl E. Posso alinhar à direita e no Word 2003 não tem atalho. E posso justificar, o atalho para justificar é o Ctrl J. Bom, desses 4 alinhamentos aqui, só o justificar é que merece uma atenção maior. O alinhamento justificado funciona assim, ó. Eu tenho aqui meu documento, tenho as margens do documento, e o que faz o alinhamento justificado? Ele aumenta o espaço entre as palavras para que o texto fique alinhado tanto pela margem esquerda quanto pela margem direita. Então, algumas organizadoras chamam o alinhamento justificado de alinhamento esquerdo e direito. Por quê? Porque alinha tanto pela margem esquerda quanto pela margem direita. E como que o editor de texto faz isso? Aumentando o espaço entre as palavras. Basicamente assim que ele faz. Perfeito? Bom, então o atalho Ctrl J. E aí, tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos adiante. Então, estou aqui com o meu texto. Vou voltar aqui no Word, rapidamente vamos dar os comandos. Então, tenho lá os 4 alinhamentos, mas vimos que para centralizar Ctrl E, para justificar Ctrl J e para alinhar a minha direita, Ctrl Q. A minha esquerda, perdão, Ctrl Q. Ok? Ou posso usar os botões. Depois dos alinhamentos, voltando. Já temos uma questão aqui envolvendo. Então vamos resolver primeiro essa questão aí que é da FGV. Ok? Posso ajudar vocês na interpretação? Diz assim, observe o texto a seguir, editado no Word 2010 português, né, Brasil. Ao texto foram aplicados os recursos de escrita a seguir. Então está lá o texto, posso ver que Conder Bahia Missão e Conder Bahia Visão estão formatados de maneira diferente. Aqui eu tenho negrito e itálico. Perfeito? Então tanto aqui... Então diz assim, ó, em Conder Bahia e Conder Bahia Missão e Conder Bahia Visão, foram aplicados 2 estilos. Quais foram os 2 estilos? Negrito e itálico. Beleza. Mas mais. A princípio, o texto estava alinhado no justificado. E foi formatado com alinhamento à esquerda por meio de um atalho de tecla. Então, diz assim, os estilos aplicados e o atalho de tecla foram respectivamente. Qual foi? Os estilos. Foi negrito e itálico. E o atalho de tecla que alinha a minha esquerda. Ctrl Q. Perfeito? Então, letra D. Questãozinha clássica nessa aqui. Identificar a formatação. Opa, Shift F5, vamos voltar aqui. Vamos adiante. Agora vamos para os próximos comandos. E o próximo comando que a gente vai encontrar depois dos alinhamentos é mudar o espaçamento entre linhas. É entre linhas do parágrafo, não é espaçamento entre parágrafos, que é outro comando. Esse é entre linhas do parágrafo. E como é que eu posso fazer isso? Clicando no botão, eu tenho aqui os espaçamentos. Ó.
Então eu posso botar lá o espaçamento de 1 ponto, 1,5, 1,15, 1,5, 2, beleza. Mas eu também posso fazer isso pela caixa de diálogo de formatação do parágrafo. E lá na caixa de diálogo eu tenho os tipos de espaçamento. Simples, 1,5 linhas, duplo, pelo menos, aí tem que ter pelo menos aquele espaço determinado. Lembrar que quando eu faço em pelo menos em pixels, tá? E múltiplos também em pixels. Então vamos aqui, vamos voltar ao nosso Word, seleciono um determinado parágrafo, e agora eu posso mudar os espaçamentos entre linhas, Cliquei no botão e posso mudar o espaçamento entre linhas. Lembra que é entre linhas do parágrafo. Ou eu poderia, pela caixa de diálogo do parágrafo, mudar os espaçamentos. E aqui eu tenho em pixels o espaçamento. Quando eu opto por pelo menos, em pontos, em pixels, ou então, no caso aqui do exatamente. Perfeito? Então é em relação aos alinhamentos, ao espaçamento entre linhas. E aqui pede um atalho de tecla. Esse a gente não trabalhou, mas vamos ver se vocês resolvem. Essa é uma questão chata. Eu acho que eu não mataria essa aqui, não. Essa por dedução, talvez. Mas saber mesmo, acho que poucos dominam esse atalho. Diz assim. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a alternativa correta. No Word, para se definir espaçamento duplo entre linhas, quero usar o espaçamento duplo, deve-se utilizar a seguinte combinação de teclas do teclado. Bom, nesse nosso caso, Ctrl 2. Então, repara, vou aqui no Word, certo? Eu estou com o espaçamento, estou usando aqui o espaçamento simples, Beleza, pressiono Ctrl 2. Mudei para o espaçamento duplo. Tá? Ctrl 1, o espaçamento simples. Então essa eu imagino que seja uma questãozinha um pouquinho mais difícil de matar. Realmente. Então Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 envolve os espaçamentos. No nosso caso aqui, letra D. Certo? Como é que estão indo aí nas questões? Mais ou menos? Oi? Chutar certo, né? Ali. Ctrl 3, vamos dar uma confirmada. Eu não lembro todos de cabeça, como eu te falei. Tem alguns atalhos que eu não... Ctrl 3 aqui... Não, 3 aqui nem não entrou. Nem não funcionou. É Ctrl 1 simples e Ctrl 2 o duplo. O 3 e o 4 já não tem função. Não, o 4 até tem. Não, o 4 também não tem. Não, é só 1 e 2. Ok? Ctrl 1, espaçamento simples, Ctrl 2, espaçamento duplo. Depois nós teremos aqui os dois botões. O primeiro para sombrear. O balde de tinta é o sombreamento, aplica uma cor no parágrafo. Antes aplicava uma... Aqui esse botãozinho, ele não aplicava cor no parágrafo, era só em cima do texto, era o comando realçar. Esse aqui, o balde de tinta, ele aplica o comando em todo o parágrafo, a cor em todo o parágrafo. Então vai aplicar a colorir o plano de fundo atrás do texto ou do parágrafo selecionado. E depois o outro comando ao lado permite aplicar as bordas a um texto. Então vamos lá. Primeiro, eu vou aplicar aqui o balde de tinta, o sombreamento. Apliquei em todo o parágrafo, não só sobre o texto. Poderia também aplicar só sobre o texto, mas apliquei em todo. E agora eu vou aplicar as bordas. Clico no botão e escolho quais bordas que eu quero. Vou botar bordas externas. Mas poderia aplicar outros tipos de bordas, só a superior, só a inferior, sem bordas. Perfeito? Então aqui aplicamos as bordas externas. Depois dos comandos para sombreamento e para bordas, nós vamos ter os comandos para aumentar o recuo e diminuir o recuo. Então olha só o que eu vou demonstrar agora. Tá. Antes de tratar desses comandos, vou desfazer essas minhas ações. Digamos que esse parágrafo aqui, que esse parágrafo fosse uma citação de um autor. E a citação de autores é muito comum quando a gente está fazendo lá o nosso trabalho de graduação. É muito comum, tem aqui as margens, tá lá, estou digitando lá, tá, beleza. É muito comum as citações terem que ser recuadas em relação ao texto, ou seja, em relação à margem. A citação tem que ficar recuada. Então, quando eu cito algum autor, eu tenho que ficar com esse recuo. Esse recuo tem algumas maneiras de fazer ele. Eu vou pela maneira tradicional da primeira vez. Vou abrir a caixa de diálogo do parágrafo. Cliquei então no inicializador, abriu a caixa de diálogo,
E aqui é que eu faço os recuos. Ó. Então, o recuo em relação à margem esquerda e o recuo em relação à margem da direita. Beleza. Eu aqui, para entender, eu vou botar 3 centímetros de cada lado. Então, posso ver, está aqui o meu texto, aqui na visualização, está aqui o texto, e aqui está o recuo. Assim como também posso ver que aqui está a margem direita e aqui está o recuo desse meu texto. E esse recuo especial eu vou fazer o recuo só na primeira linha, o chamado abrir parágrafo. Repara que aqui na primeira linha eu vou fazer um recuo, só na primeira linha. Então aqui no recuo especial. Tá lá, ó. Confirmo. Ok. Então tá aqui, ó. Recuo em relação à margem da direita, recuo em relação à margem da esquerda e o recuo especial da primeira linha. Então, uma das maneiras de fazer o recuo é pela caixa de diálogo. Agora eu vou fazer diferente. Eu também posso aumentar o recuo em relação à margem esquerda, clicando neste botãozinho aqui, ó. Voltando para a nossa apresentação, esse aqui, dá para perceber, ó, que o meu texto está alinhado pela margem e a seta está empurrando o texto para o lado. Então, aumenta o recuo. Cada clique que eu der nesse botão, aumenta o recuo em 1,25 centímetros. E o botão ao lado? Bom, o botão ao lado diminui o recuo. Cada clique que eu der, diminui o recuo em 1,25. Lembrar que esses 2 botões são muito frequentes em provas de concurso. Por quê? Porque eles estão em todos os aplicativos. Está no Word, está no Excel, está no PowerPoint, está no Writer, está no Calc, está no Impress. Tem esses botões. E principalmente o comando aumentar recuo. Esse é um dos que mais cai. Que é este aqui, ó. Esse é o aumentar recuo. Então, outra maneira de aumentar o recuo seria assim, ó. Estou aqui no meu texto, cada clique que eu dou no botão, eu aumento o recuo em 1,25 centímetros. Perfeito? O botão ao lado, cada clique que eu dou, diminui o recuo em 1,25. Mas tem outra maneira de fazer o recuo. E agora eu vou fazer usando a régua. Eu vou usar esse ponteiro inferior para fazer o recuo em relação à margem esquerda. Esse outro ponteiro para fazer o recuo em relação à margem direita. Então, recuo em relação à margem esquerda, recuo em relação à margem, em relação à margem direita, aqui, ó. Agora, o recuo em relação à margem esquerda. E o ponteiro de cima eu faço recuo só da primeira linha. Ó. Então, agora eu apliquei os recuos utilizando a régua. Então, 3 maneiras diferentes de fazer o recuo. Um pela caixa de diálogo, outro utilizando esses botões e a outra maneira direto pela régua. Perfeito? Posso ir adiante? Tranquilo? Agora vamos tratar de marcadores e numeração. E vamos começar pelos marcadores. Então, este botãozinho é o botãozinho dos marcadores. O que é um marcador? São aqueles símbolos, aquelas letras, aquelas imagens que dão destaque aos elementos numa lista. Então, eu estou dando exemplo aqui. Digamos que eu estou atendendo a minha empresa e atende algumas cidades aqui da região. Atende Florianópolis, São José, Biguaçu, Sossego, Maravilha e Palhoça. E eu quisesse dar um destaque nessas cidades, como eu fiz aqui, ó, botando essa bolinha ao lado. Isso é um marcador. Então, beleza, tenho aqui minhas cidades, vamos rapidamente digitar aqui algumas cidades. Ou nem vou digitar, acho que eu já podia copiar daqui para ir mais rápido, né? Para ir mais rápido a gente podia fazer assim, Ctrl C, e aqui a gente vai colar. Só que eu vou pedir para colar só o texto, né? Dar o comando aqui, ó. E agora eu vou aplicar marcadores nesse meu texto. Se eu clicar direto no botão, aplica o marcador padrão, que é a bolinha preta. Mas o que pode ser usado como marcador aqui, como destaque? Isso é importante. Pode ser usado qualquer, ó, vou clicar agora na seta e vou pedir definir novo marcador. E eu posso usar como marcador qualquer símbolo que meu computador tenha, qualquer imagem ou qualquer fonte. Por exemplo, eu vou clicar em imagem. Vão abrir aqui algumas imagens que vêm com o Word. Essas imagens já vêm com o Word. Então, posso usar esse símbolo, essas imagens como marcador. Mas, Paulo, eu queria usar a logomarca da minha empresa aqui como marcador. Poderia? Poderia. Você importa a imagem e usa ela depois como marcador. Eu vou usar essas que já vêm prontas aqui, então vou optar por esse quadradinho aqui amarelo. Confirmo, confirmo. Está lá meu marcador. Beleza? Então, o que tem que cuidar nos marcadores? O que pode ser usado como marcador? E o que pode ser usado como marcador? Qualquer símbolo, qualquer imagem ou qualquer fonte. Perfeito? Depois, nós teremos a numeração. Bom, está lá o botão para criar numeração. Mesma coisa, eu tenho uma lista de cidades e quero que dessa vez o Word
numere a lista para mim. Ele faz isso através do botão numeração. Bom, como que a gente faz isso? Estou aqui com a minha lista, voltei aqui no Word, desfiz essa minha última ação, e agora quero fazer uma lista numerada. Clico no botão numeração, beleza. Ele já aplica a numeração padrão. O que é o padrão? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Se eu precisar inserir uma nova cidade, não tem problema, eu preciso inserir uma nova cidade entre São José e Biguaçu, coloco o cursor em São José, pressiono Enter, ele já reordena a minha lista. Perfeito? Agora, essa numeração não necessariamente tem que usar essa padrão, essa é a padrão, mas eu posso usar outro tipo de numeração, por exemplo, estou fazendo as alternativas para uma questão de concurso público, aí tem a alternativa A, B, C, então eu posso usar letras como numeração? Pode. Como que você faz? Bom, seleciona a tua lista, e agora, em vez de clicar direto no botão, clica na seta e pede aqui, ó, definir novo formato de número. E aqui eu defino o estilo do número e logo abaixo o formato. Então, vou definir o estilo como letras, ó. E não quero A ponto, B ponto, eu quero A parêntese, B parêntese. Então, eu vou trocar ali o formato, ó. Onde está o ponto, eu apago e insiro o meu parêntese. E está lá já na visualização. Confirmo e está lá minha lista numerada. Certo? Agora, vamos para o comando ao lado, que é a numeração, é a lista em vários níveis. É esse comandinho aqui, ó. Mesmo exemplo. Só que agora eu quero uma coisinha diferente, ó. Eu quero criar essa indentação, esses níveis aqui, ó. Por exemplo, estou em Florianópolis. Aí lá em Florianópolis tem o bairro Trindade. O bairro Trindade, então, é um subitem de Florianópolis. Então, Florianópolis aí tem 1, Trindade 1.1. E o bairro Centro? 1.2. E lá no bairro Centro tem a rua Deodoro, então é 1.2.1. É uma lista em nível. Perfeito? Tem como fazer isso? Tem. É esse botãozinho aqui do Word, ó, lá no parágrafo. Perdão, lá no grupo parágrafo, o botão lista em vários níveis. Então, como faço isso? Vamos voltar aqui no Word. Seleciono a minha lista. Agora clico lá no botão, ó. E determino como é que eu quero a lista em vários níveis. E vou determinar essa aqui, ó, 1.1.1.1, beleza. Ah, Paulo, mas não fez a indentação que tem lá no teu. Claro, não fez porque eu tenho que fazer assim, ó. Crio um novo item e agora tabulo. Quando eu tabular, ele fez a indentação, criou o subitem. E agora eu coloco lá, bairro Centro. Aí, opa, deixa eu botar aqui certinho. Centro. Opa, também não ficou certo. Centro, beleza. Não está certo ainda. Centro, muito bem. Agora, Enter, quero um subitem dentro do centro, tabulo. E agora nós estamos aqui na rua João Pinto. Enter, João Pinto. Muito bem. Agora quero um subitem. Enter e tabulo. E na rua João Pinto nós estamos aqui no edifício tal. Não sei aqui o nome do edifício, mas é o edifício tal. Então, como é que eu fiz essa lista em subníveis? Usando este botãozinho aqui. Perfeito? Então, só para lembrar, está lá o comandinho, ó, lista em vários níveis. Voltamos aqui para a nossa apresentação. E temos uma questãozinha aqui envolvendo FEPESE já. Eu só botei exercício barbado aqui para não cansar muito vocês de manhã, né? Vocês têm o dia inteiro de atividade, então não quis cansar muito. Só a questãozinha caindo no colo. Pessoal que está em casa também, será que consegue nos ajudar aqui? Já imaginou como é que é? Vamos lá. Ó. FEPESE, né? A questão FEPESE é assim. Assinale a alternativa que indica o caminho que permite criar uma estrutura de tópicos nova em um documento utilizando o MS Word 2013 em português. Gente, como é que eu faço uma lista que indica, cria uma estrutura, desculpe, de tópicos? Tópico 1, que nem eu estou aqui, ó. 1.1, 1.1.1. Como é que eu crio isso? Através do comando lista em vários níveis. Beleza. E onde é que está esse comando? Dentro do grupo parágrafo. E o grupo parágrafo está onde? Dentro da guia página inicial. Por que guia página inicial? Porque aqui fala no Word 2013. Se fosse o Word 2007, seria guia inicial. Início. Ok? Então, o que eu disse para vocês? Muitas questões de concurso só pede a posição do comando. Também pergunta a posição, basicamente isso. Não pode esquecer. Ok? Podemos avançar? Então, letra D.
Agora, gente, vamos trabalhar o comando classificar. O comando classificar vai permitir eu ordenar textos e dados numéricos. Por exemplo, eu tenho uma lista de cidades e quero ordenar em ordem crescente, em ordem alfabética crescente ou decrescente. É o meu caso aqui, ó. Eu digitei as cidades, sem ordenação alguma, mas eu quero que o Word ordene para mim em ordem crescente alfabética. Ele pode fazer? Pode. Como? Clicando no comando classificar. Esse botão cai com muita frequência. Ele vai aparecer no Word, no Excel, no PowerPoint, no Writer, no Calc, no Impress. Ele sempre tem a mesma função, classificar. Então repara que eu estou com a minha lista. Ó. Vou voltar aqui no Word. Ó. Deixa eu desfazer essas minhas ações. Estou com a minha lista. Ela está ordenada de maneira alfabética, crescente? Não. Então vou clicar no comando classificar. Clico no comando classificar, abriu essa caixa de diálogo. E ele está perguntando, você quer classificar em ordem crescente ou decrescente? Eu quero crescente, ou seja, em ordem alfabética, A, B, C, crescente. Confirmo, só basta confirmar, está lá, ordenou. Agora vou fazer uma ordem decrescente. Clico no botão classificar e opto por decrescente. Já reordenou minha lista. Então esse é o botão classificar, cai com muita frequência. Ok? Então o que a gente acabou de ver? O grupo parágrafo. Grande parte dos concursos, né, trabalham muito o grupo parágrafo e o grupo fonte, porque é um dos mais utilizados. Esses grupos são, sem dúvida, aqui no Word, os mais utilizados. Beleza? Podemos avançar? Posso partir para o próximo grupo? O grupo estilos. Então agora vamos para o grupo estilos, certo? Está aqui o grupo estilos. Beleza. No grupo estilos eu tenho o botão que inicializa um painel dos estilos. Vou clicar no botãozinho aqui, ó, que inicializa. E clicando nesse botão, vai abrir esse painel aqui dos estilos. Bom, o que são? Qual é o atalho? Alt, Ctrl, Shift, S. Esse eu botei mais por desencargo de consciência. Então, mostra a janela dos estilos. Agora, o que eu quero que vocês entendam como estilo? Entende assim, ó, estilo é um conjunto de regras de formatação. Isso é um estilo. Por exemplo, vou fazer o concurso para a ALESC, Assembleia Legislativa. Tá na iminência aí de sair o edital. Aí fiz o concurso para a ALESC, fui aprovado, fui chamado. Estou trabalhando lá na ALESC. E lá, como vou trabalhar na mesa, provavelmente, da Assembleia, lá eu vou ter que formatar as correspondências oficiais. Você sabe as correspondências oficiais, memorando, ofício, tem uma forma de fazer isso. Imagine que nas minhas correspondências oficiais, vamos citar uma hipótese, todas as correspondências oficiais têm que começar assim, ó. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Tudo isso aqui, ó, essa primeira frase, sempre tem que ser formatada assim. A fonte tem que ser a Arial. Eu já vou botar direto aqui, tá? A fonte tem que ser a fonte Arial. O tamanho da fonte, digamos, tem que ser o 20. Também tem que ser negrito. Também tem que ser cor azul. E tem que ser centralizado. Então, olha só, digamos que lá na minha função, na Assembleia Legislativa, eu tenho que fazer por dia 10 correspondências oficiais. E essas 10 correspondências oficiais, sempre eu tenho que digitar a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e tenho que formatar sempre desse mesmo jeito. Se eu tenho que fazer 10 correspondências oficiais, e para formatar esse texto eu tenho que dar 5 comandos, eu tenho que dar então 50 cliques, tá certo? Para cada vez que eu vou formatar o texto, são 5 cliques, né? Como eu tenho que fazer 10 correspondências por dia, são 50 cliques. O que eu poderia fazer para facilitar essa minha vida? Para automatizar. Eu posso pegar todos esses comandos, todos eles, e guardar dentro de um estilo. E dar um nome para esse estilo. Por exemplo, estilo ALESC. Toda vez que eu aplicar o estilo ALESC, eu estou aplicando esse conjunto de comandos. O que é mais fácil? Eu dar um comando só ou dar 5 comandos? Um comando só, né? Então, os estilos são importantíssimos,
porque eles vão nos ajudar na padronização do nosso trabalho. Toda vez que eu aplicar o estilo Alesc, eu tenho certeza que eu usei a fonte certa, o tamanho certo, a cor certa, o alinhamento certo, porque eu apliquei o estilo, apliquei todos os comandos. Primeiro, como é que a gente faz? Primeiro vamos entender o seguinte, o Word já traz alguns estilos prontos, esses estilos aqui veio com o Word. Mas eu posso criar o meu próprio estilo, como? Clicando nesse botãozinho aqui. E é o que eu vou fazer. Ó. Então, estou aqui no Word, beleza, e preciso criar um estilo. Então, abri o painel aqui dos estilos, ó, e vou clicar no botãozinho. Tá aqui. Primeira coisa, dou um nome para o meu estilo. E eu vou chamar esse estilo de Alesc. Tá lá, dei o nome. Agora, o que eu posso usar num estilo? Isso é importantíssimo. O que um estilo poderia comportar? Aqui, ó, no formatar, então, ele está me dizendo o que eu posso usar como regra de formatação. Posso mudar a fonte, clicando aqui, abre a caixa de diálogo da fonte. Posso mudar o parágrafo, clicando aqui, abre a caixa de diálogo de formatação do parágrafo. Posso mudar as bordas, a tabulação, o idioma. Posso criar quadros, formatar os quadros, numeração e teclas de atalho. Tudo isso pode ser aplicado no estilo, pode ser guardado dentro de um estilo. Bom, eu como quero usar comandos simples aqui, isso que é só fonte e parágrafo, eu não preciso abrir essas caixas de diálogo, eu poderia, mas eu vou usar os atalhos que já estão aparecendo aqui, ó. Certo? Mas eu poderia clicar em fonte, ó, mas a gente já conhece a caixa de diálogo de fonte, então não vou, a gente já conhece a caixa de diálogo. Então eu vou direto pelo atalho, e o atalho, aqui pelo atalho eu vou escolher a fonte Arial. Então vamos pegar aqui a fonte Arial, mais um pouquinho, Arial. O tamanho tem que ser 20, muito bem. Tem que ser negrito, tem que ser centralizado e a cor tem que ser azul. Beleza. Ok, criei meu estilo. Agora está lá meu estilo Alesc, ó, criado. Estou lá fazendo meu trabalho, estou lá e preciso formatar aqui, ó. Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu preciso formatar de novo. Com negrito, Arial, 20, azul e centralizado. O que eu faço? Eu vou dar comando individual ou vou aplicar o estilo? Vou aplicar o estilo, que está aqui ou está lá. Ó. Até vou fechar aqui o painel do estilo. Então aplico, ó, o estilo Alesc. Apliquei o estilo, tenho certeza que todos aqueles recursos foram aplicados. Todas aquelas regras foram aplicadas. Então o objetivo de criar estilo, primeiro objetivo, padroniza. Dou o comando, tudo foi aplicado. Segunda coisa, imagine que eu estou fazendo meu trabalho de graduação. Vamos dar agora um outro exemplo. Estou fazendo meu trabalho de graduação. E apresentei o trabalho assim para o meu orientador. E o orientador diz assim, Paulo, onde você aplicou aqui azul, tem que ser vermelho. Imagina eu ter que ir em todos os pontos onde eu formatei como azul, ter que trocar individualmente por vermelho. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no estilo, e lá no estilo, no painel do estilo, lá eu troco a cor, ó, de azul para vermelho. O que o Word vai fazer para mim? Em todos os locais onde eu apliquei o estilo Alesc, ele já vai mudar automaticamente a cor do texto. Então repara, ó, que eu vou lá em Alesc, vou clicar com o botão direito no estilo e vou pedir modificar. E vou trocar a cor. Ó. Vamos pegar aqui o vermelho. Confirmo. E agora já mudou automaticamente. Aonde eu apliquei o estilo Alesc, ele já mudou automaticamente. Se eu tivesse aplicado no mesmo trabalho 10 vezes o mesmo estilo, ele teria mudado nas 10 posições onde eu apliquei o estilo a cor. Perfeito? Então fica melhor de corrigir o trabalho. Essa é a segunda função de aplicar estilos. Agora, olha só. Vou adiante. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Tá. Então, repara, ó, o que pode ser usado nos estilos? Ó? Os estilos podem ficar disponíveis... Ah, não. Mais um dedo. Deixa eu voltar aqui. Ó. Podem ser aplicados aos estilos fonte... parágrafo, tabulação, borda, idioma, quadro, numeração e tecla de atalho. Agora, mais um detalhe sobre os estilos. Os estilos, eles podem, olha aqui a opção, ó. Marquei aqui, depois eu vou mostrar com mais detalhes. Os estilos podem ficar disponíveis só para esse arquivo. Ou seja, se eu levar esse arquivo para outro computador, o estilo vai junto com um arquivo. Ou ele pode ficar salvo no Word dessa máquina, para ficar disponíveis para outros arquivos. Para novos arquivos em branco. Então tem duas maneiras, eu posso salvar o estilo no documento, ou posso salvar o estilo no Word, para ficar disponível para outros documentos. É isso que está me mostrando a opçãozinha aqui, ó. Vamos aqui de novo nos estilos, ó. Modificar o meu estilo, e repara, ó, que ele pode ficar, ó, apenas para esse documento, ou pode ficar disponível para outros documentos baseado no modelo.
quer dizer, para outros arquivos do Word. Perfeito? Até aí tudo bem? Então vamos voltar aqui. Ó. O que é um estilo? É um conjunto de regras de formatação. O Word já traz alguns estilos, mas nós podemos e devemos criar os nossos. Por quê? Porque isso automatiza as rotinas. Primeiro objetivo, padronizar o trabalho. Segundo objetivo, correção. Corrijo lá no estilo, ele já faz toda a correção. Agora tem um terceiro objetivo. E olha só, para demonstrar esse terceiro objetivo, imagine a seguinte situação. Eu estou fazendo meu trabalho de graduação, certo? E no meu trabalho de graduação, eu tenho lá o primeiro tópico, hardware. Esse é o tópico 1 do meu trabalho. Aí tem lá, escrevi sobre hardware, uma série de, estou num artigo. Depois, e tem 1.1 no meu trabalho, placa-mãe. Lembra que placa-mãe é dentro do hardware, né? Aí tem 1.1.1, chipset. Lembra que o chipset ele fica na placa-mãe, que é no hardware, né? Beleza. Depois, eu escrevi sobre CPU, então item 1.2. Depois escrevi sobre modem, item 1.3. Aí troquei de assunto, fui lá para o software, item 2. E dentro do software eu escrevi sobre sistema operacional, então item 2.1. Depois escrevi sobre aplicativos, 2.2. E depois sobre utilitários, 2.3. Se eu estou fazendo meu trabalho de graduação e meu trabalho de graduação tem essa hierarquia, vamos lembrar o seguinte. Esse aqui, ó, hardware e software, são títulos principais. Tem peso, um peso maior, não tem? Na hierarquia. Então esse aqui eu vou determinar que é peso 1. Ó. Esse e esse. Já a placa-mãe, CPU, modem, software, sistema operacional, aplicativo e utilitário tem um peso menor esses tópicos. Então tem peso 2 aqui, ó, tem um peso menorzinho. 2, 2, 2. Na hierarquia, menor. E o chipset, a gente pode ver que é um sub-item do item desse tópico. Então, peso 3. Tá certo? Então, olha só, gente. Quando eu estou fazendo meu trabalho de graduação, a maioria das universidades pede que eu formate usando a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que diz a ABNT basicamente? Ela diz o seguinte, padroniza o teu trabalho. Ela diz assim, se você fez um título em negrito, todos os títulos têm que ser em negrito. Eu não posso fazer um título em negrito e os outros não ser negrito. Se você colocou os títulos em negrito e azul, todos os títulos têm que ser negrito e azul, porque o leitor ele tem que saber quando está trocando de tópico. Então, como é que eu faço para padronizar os meus títulos, subtítulos? Eu vou criando estilos. Crio estilo para quando é título, crio estilo para quando é subtítulo, crio outro estilo para quando é subtítulo, um outro estilo quando é citação, um outro estilo quando é lista numerada. Por quê? Porque eu padronizo. Toda vez que eu aplico o estilo tal, eu sei que eu apliquei todos os comandos. Perfeito?